Caro primeiro-ministro, agradeço por ter aceitado esta entrevista com os patriotas, especialmente por encontrar tempo durante esta guerra. Como você define o momento atual nesta guerra e qual é a paisagem que temos diante de nós? Estamos em um ponto de virada histórica. Estamos mudando a história. Eu disse no segundo dia da guerra que iríamos mudar a face do Oriente Médio e estamos fazendo isso. Mas estamos mudando o mundo, porque estamos eliminando esse império iraniano, esse império do mal que ameaça a nossa existência, todo do Oriente Médio e muitas partes do mundo. Se Deus nos livre, tivéssemos permitido que eles se armassem com armas nucleares e mísseis balísticos para lançá-los, tanto os próprios mísseis contra as cidades de Israel, quanto mísseis balísticos capazes de lançar armas nucleares para todo o mundo. Estamos mudando isso, estamos impedindo isso. E este é um momento enorme e de orgulho para o povo de Israel. Para o povo de Israel, que se levantará como um leão. Ele se levanta com nossos maravilhosos combatentes, com o nosso povo extraordinário, reúne todas as suas forças e dá ao mundo um exemplo do que o povo judeu, a nação judaica, este país maravilhoso, faz não apenas para se salvar, mas para salvar o mundo. Este é o momento em que nos encontramos. Quanto tempo resta no Irã? Em Gaza, o que ainda resta? Os reféns? O que mais está faltando? Onde estamos? Dê-me uma visão geral. Como você a vê? Como está o horizonte? Antes de tudo, o horizonte é a vitória. Não há substituto para a vitória. E a vitória será uma vitória absoluta. Eu disse isso no início e digo isso também agora, e estamos a caminho disso. Agora, toda ameaça contra nós vem do Irã e de seus representantes, todos os seus enviados. E nós lidamos com eles de forma sistemática. Antes de tudo, demos um golpe muito duro no Hamas e não vamos parar, isso ainda não acabou. Nós vamos terminar e nós vamos libertar todos os sequestrados. Os sequestrados estão sempre diante dos meus olhos. Mesmo nessas horas, estamos conduzindo 7 frentes e uma frente principal contra o Irã. Mas mantenho meus olhos sempre atentos e ações estão sendo tomadas agora. Você vai ouvir sobre nós, espero que também haja boas notícias. Estamos em tempestades, mas não desisto, isso é uma coisa, mas o principal é o Irã. E agora precisamos mobilizar todas as nossas forças, assim como o sistema internacional, para destruir as capacidades granulares e nucleares do Irã. E estamos fazendo isso com grande sucesso. Estamos apenas no 4º dia. O 4º dia da 5ª operação. E em 5 dias viramos a situação de cabeça para baixo. Abrimos para eles uma estrada difícil para o Irã, depois de darmos um golpe esmagador na liderança militar deles. E quanto à liderança, claro, os cientistas nucleares deles, os cientistas atômicos deles foram eliminados, um após o outro. Eles trocam os comandantes, nós os eliminamos. Agora eliminamos o comandante da unidade lá, isso depois que eles trocaram, 3 chefes do Estado-Maior foram trocados, e ele era o homem central, acabou. E nós continuamos eliminando os depósitos de produção de mísseis deles e assim por diante. Essas são ações nas quais eu me concentrei por pelo menos 40 anos. Eu disse Irã há 40 anos. Pouco tempo depois que estabeleceram o regime dos ayatolás, eu disse, essa é a maior ameaça que se coloca contra o Estado de Israel. Isso é um exagero. Eles riram baixinho, um pouco. Em 2011 e 2012, quando voltei a ser primeiro-ministro, tentei levar à destruição das capacidades deles naquela época. E digo sinceramente, não consegui reunir maioria, nem entre o nosso establishment de defesa, nem entre seus membros. Mas você não fala sobre isso. É como se durante anos você não abrisse o que aconteceu lá, sobre Dagan, se ele foi aos americanos e contou a eles qual era o plano de Israel. Eles frustraram esse evento para você? É como se você não entrasse nesse assunto. Também não vou entrar nisso agora, posso te dizer que depois veio o presidente americano Obama, que na verdade veio por receio de que eu liderasse outro ataque ou um ataque, ele convenceu a todos a entrar em um acordo que foi um acordo escandaloso. E esse acordo basicamente deu a Irã também uma estrada, uma verdadeira autoestrada de ouro com centenas de bilhões de dólares, para que pudessem gradualmente manter urânio para enriquecimento e lá centrífugas avançadas, e isso basicamente abriu o caminho deles para a bomba, praticamente até a bomba. E foi contra isso que eu tive que lutar e fui ao Congresso falar no Congresso. Também nisso, né, havia pessoas que na época não entendiam qual era o objetivo. O objetivo era manter a oposição dentro dos Estados Unidos contra o programa nuclear, e depois chegamos ao último ano e meio aqui. No último ano e meio eu preparei operações, foram preparadas operações aqui também, capacidades que foram desenvolvidas ao longo de muitos anos, mas nós as concentramos em uma série de decisões para nos prepararmos para a neutralização.
E quando veio a neutralização? Quando foi tomada a decisão? Quando? Eu vou te dizer quando isso aconteceu. Afinal, nós agimos contra o eixo iraniano, antes de tudo pelo que fizemos ao Hamas, que entrou contra a vontade do presidente do Zewa. Contra a vontade do presidente americano, eu disse, nós temos que entrar em Rafa, porque se formos um estado vassalo, não vamos sobreviver aqui. Diante do embargo de armas, fui até lá. E depois eu disse, vamos nos dirigir ao norte. E agimos com os Vipers. Depois com a eliminação do principal depósito de mísseis que Nasrallah construiu e depois a decisão que eu liderei de eliminar Nasrallah. E eu sabia que, no momento em que eliminássemos Nasrallah, o eixo cairia. E de fato ele caiu, porque quem sustenta Assad não é o exército sírio, é o Nasrallah, com milhares de combatentes. Ele era o eixo do eixo. Foi exatamente assim que eu o defini, mais do que os iranianos. Ele é, na verdade, o orgulho dos iranianos. Após a eliminação de Qasem Soleimani, mais do que os iranianos, você decide. Então você toma a decisão depois da eliminação de Nasrallah? Não, vou te dizer o que eu disse que aconteceria. Nós preparamos as capacidades antes, mas a questão era, o que o Irã faria? E estava claro para mim que depois que quebramos o eixo iraniano, estava claro para mim o que restou para eles. Eles correriam para o nuclear. E o que eles faziam devagar, de repente começaram a fazer rápido. E eles, na verdade, de forma muito secreta, um grupo muito secreto começou a organizar o que é chamado de beijo, para fazer o beijo. O urânio enriquecido é uma condição necessária, é como pólvora, é crítico. Mas ao redor você tem uma esfera, certo? Você tem uma esfera, você vê uma arma, há uma esfera e um detonador em cima. Esse é o beijo. Eles começaram a trabalhar no beijo com grande vigor. Então havia uma necessidade. E quando o fizeram, foi uma história diferente e um perigo para a nossa própria existência. Por isso dei a ordem para agir imediatamente, para frustrar o programa nuclear. E vimos também outra coisa. Pelo menos eu achava que a ameaça dos mísseis balísticos, cada um pesando uma tonelada, e nós vemos isso, seria uma ameaça existencial se permitíssemos que eles, depois que atacamos as capacidades deles na produção de mísseis em um dos nossos ataques, vi que eles começaram a se recuperar disso e entenderam que precisavam fortalecer isso. Então eles começaram a produzir, na verdade planejavam produzir 300 mísseis balísticos por mês, em um ano 3.600 mísseis, em 3 anos mais de 11 mil mísseis e em 6 anos 22 mil mísseis balísticos. Isso equivale a 2 bombas atômicas. Uma só já seria suficiente para o Estado de Israel, certo? Por isso tínhamos aqui uma ameaça dupla. E eu disse que precisávamos. A diretriz era eliminar tanto essa ameaça quanto aquela. E então isso aconteceu. Estava claro para mim que eu precisava lidar com o Hezbollah. Eles atiraram contra nós no dia 8 de outubro e eu disse que isso não ficaria assim. Só que há uma ordem. A ordem é, antes de tudo, as bandas. Atacar esses assassinos do Hamas e depois virar para o norte e atacar o Hezbollah. E eu sabia que temos capacidades muito grandes, realmente muito boas, que nenhum outro país tem em relação a alvos dentro do Líbano. E eu achava que poderíamos quebrar o eixo cá. E quanto ao próprio Irã, as coisas... Olha, isso me acompanha há anos, então estava claro para mim, não no subconsciente, mas conscientemente estava claro para mim que não se pode deixar o Irã se tornar nuclear. Agora, o avanço deles no nuclear é uma questão de tempo. Posso te dizer que sabia uma coisa, que não podemos deixar o Irã com armas nucleares. E eu pensava que entrar nessa guerra, no fim das contas, vai nos levar a essa decisão difícil. Foi uma decisão crucial. Você acha? Parece fácil para você hoje dizer que parece fácil e que você decide. Você sabe que algo assim envolve risco, porque você não sabe quantos mísseis vão ser lançados de lá para cá ao mesmo tempo, quantos vamos conseguir cumprir nas nossas tarefas. E devo dizer que o próprio plano foi elaborado nos últimos 3 meses, nesse sentido da surpresa. A troca das camadas de inteligência que recebemos, onde estão os cientistas, onde essa foi a minha orientação. Vamos atrás dos cientistas, tirem eles de lá. Tínhamos um código para isso, um dia também vamos divulgá-lo. Os cientistas precisam sair porque o programa nuclear precisa acabar, pois também vamos atacar as instalações. Mas se eles não tiverem cientistas, com certeza estaremos eliminando uma grande ameaça. E debatemos todas essas questões, mas minhas orientações foram muito claras. Eu disse, temos que atacar também os mísseis. E o trabalho da divisão de inteligência das Forças de Defesa de Israel, do Mossad, e realmente de Força Aérea, da Força Aérea com certeza, a combinação não é como você está acostumado na unidade em que servimos.
Isso, fazem-se modelos, muitas simulações, mas claro que você tenta fazer isso de uma forma que não seja descoberto, porque a surpresa aqui é um componente enorme para o sucesso. Havia uma pergunta: e o quê? E o que acontece se não houver espaço internacional? Eu disse: não existe isso. Não existe isso. Eu vou agir para garantir que tenhamos todo o espaço, tanto através da minha relação pessoal com o presidente Trump, quanto também por outros meios. Mas nós estamos agindo, não temos alternativa. E eu acho que isso, eu realmente aprecio o fato de que meus colegas do gabinete deram apoio a essa abordagem unanimemente. Ou seja, essa mudança não é apenas a remoção de uma ameaça existencial dupla pairando sobre a cabeça de Israel, mas também está mudando o Oriente Médio, segundo os líderes com quem converso. Eles dizem isso, eles dizem: veremos uma realidade diferente que ainda não vimos. Você sabe, eu disse isso também depois que fizemos, quando diziam que não era possível alcançar acordos de paz. Se os países árabes, sem resolvermos a questão palestina, toda essa manga palestina, esse canal que as pessoas criaram, que elas mesmas criaram aqui, eu disse, claro que é possível, os palestinos querem destruir Israel e nós vamos lidar com eles, com a ameaça deles. Mas o mundo árabe está se abrindo para nós. Mas o que nos ameaça agora é esse império islâmico no Irã. E somos nós ou eles. Quantos países? Eles têm que sair. Alguns. Da ameaça acabar. Quantos países você acha que vão assinar acordos de paz conosco depois da guerra? Olha, como se diz, contamos os acordos de paz nas escadas. Ok, você quer os americanos envolvidos no evento ou não? Você prefere com os americanos ou sem os americanos? Os americanos estão dentro do evento. Eles nos ajudam fantasticamente e aprecio muito o que nosso amigo, o presidente Trump... Estou falando ofensivamente. ...faz. Eu realmente aprecio isso. Isso, antes de tudo, é importante, porque você sabe, há ataque e também há defesa. E se ajudam na defesa, isso libera forças para o ataque. Mas eu não vou entrar nas considerações do presidente Trump. Eu digo que ele fará o que for bom para a América. Posso te dizer que conversamos o tempo todo como amigos, abertamente e com respeito mútuo, e eu realmente aprecio a liderança dele, do mundo livre, a liderança dele, dos Estados Unidos, e também a ajuda que ele nos dá. Você sabe, você pergunta o que é isso? Há pessoas que dizem apenas azul e branco. Eu digo antes de tudo, por que não? Que seja azul, branco e vermelho também, muito bom. Aliás, essa abordagem me parece estranha, porque superpotências precisam de alianças. Então, nosso país, que é pequeno, mas gigante em capacidades, gigante em espírito, realmente uma potência, mas mesmo assim nós também precisamos de alianças. Então, se eu posso mobilizar outros fatores que possam nos ajudar, eu realmente não entendo essa abordagem. Você sabe, Churchill tentou recrutar Roosevelt e não conseguiu. Quem recrutou Roosevelt? Foi o Japão que bombardeou Pearl Harbor, mas ele ficou feliz. Ele ficou muito feliz com isso, teria preferido receber armas dos Estados Unidos antes, mas na verdade, todo ano podemos receber algum tipo de apoio, mas não dependemos disso. Chorei. Mas não dependemos disso, sim. E eu ouço os especialistas dizendo isso para si mesmos. Não, nós não dependemos disso. Nós podemos eliminar com, Fordow e qualquer outra instalação deles. Nós faremos tudo o que for necessário e essas instalações serão eliminadas. Isso eu te garanto. Sim, de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Serão eliminadas. Certo. Aqui foi onde você realizou uma operação de diplomacia. Parece que você e ele estavam se dirigindo à imprensa, focando nos iranianos e na opinião pública mundial. Por favor, nos conte sobre este evento. O que você quer que eu te responda? E não? Afinal, se não era, então não era. E se aconteceu, aconteceu. Eu te digo, isso não tem nada a ver com isso. O que importa é uma coisa só. Você sabe, eu trouxe para ele os Mankatzer, no mandato anterior dele. Eu trouxe para ele o arquivo nuclear. Isso faz parte desse mesmo esforço sistemático ao longo dos anos, incluindo, posso dizer, a neutralização dos cientistas que eu liderei durante esses anos, para atrasá-los. E era importante para mim que ele saísse desse acordo ruim que seu antecessor assinou. Era importante para mim que ele saísse disso. E eu trouxe para ele o arquivo nuclear. E também disse a ele que agora estamos no mandato. Eu disse a ele, nós vamos atingir os cientistas, vamos atingir as instalações e vamos fazer muitas coisas, mas no final das contas ele toma suas próprias decisões e eu deixo para ele esse espaço de decisão. Mas eu acho que fomos abençoados por termos esse tipo de relação entre nós.
Eu também tenho a capacidade, e faço isso o tempo todo, de falar ao público americano. Ontem e anteontem, em programas que têm uma audiência enorme. Estou dizendo a vocês, uma audiência gigantesca. Eu também, aliás, falo ao público iraniano. A audiência lá é de milhões de iranianos. Vi que também Bennett fala com eles. Bom, fico feliz, isso é importante, mas são milhões de iranianos. Eu recebo as reações deles e isso é importante. E eu acho que de um lado o Irã e do outro os Estados Unidos, esses são dois públicos-alvo enormes e o presidente Trump é um público-alvo muito importante e eu faço o que é necessário, o que eu acho que é possível e que eu posso fazer. E eu acho que também trago para isso toda a minha experiência ao longo dos anos e todo o meu conhecimento dos Estados Unidos, os anos que passei lá, os anos em que estudei lá. Acho que isso ajuda eu disse na 8ª frente, falei de 7 frentes e mais uma frente. O plano dele sobre... Frente internacional. O plano dele sobre a deportação de Gaza ainda está em vigor? Completamente. Alguém está trabalhando nisso? Sim, trabalham nisso sempre. Há países que vão receber? Há países que eu falo com eles e com outros, e eu suponho. Aliás, acho que as possibilidades são possíveis. Vão se igualar, porque o mundo vai mudar. Você precisa entender que olham para nós hoje de uma forma diferente, você vai vencer ao se converter para outro formato. Ele me disse, meu filho, a guitarra domina, programada a partir do árabe. Ele me disse, estamos tão distantes das suas capacidades e da sua determinação. Foi assim que Remo falou. Ele me disse, meu filho, também sobre um cargo, vocês tomam decisões que nós nunca ousaríamos tomar. E vocês executam essas decisões de uma forma que eles nem conseguem imaginar. Com toda a força, e eu te digo que o prestígio de Israel está crescendo e hoje está se tornando uma potência incrível. Não há povo como o nosso, todo mundo ouve o rugido do leão. Todo mundo ouve o rugido do leão. Vídeo. O que eles estão ouvindo agora é o rugido do leão, a força imensa que existe dentro deles, algo poderoso, algo grandioso. Os terríveis eventos da história, e agora ele está mudando o mundo, ele tomou seu destino em suas próprias mãos e está eliminando aqueles que vieram para nos eliminar. As mudanças no governo e nas patentes militares, Eisenkot e Gantz e Gallant e Herzi Halevi, quem saiu ou você substituiu ou demitiu, ajudaram você a liderar esse processo? Eles influenciaram a liderança desse processo? Eu estava focado no objetivo. Eu contei em uma das oportunidades que... E um dia, eu, como comandante de equipe, fui escolhido para fazer uma operação conjunta com o Comando Naval e nos ensinaram a mergulhar, no meio do inverno. Na Baía da Fortaleza de Atli, nós entramos. Uma tempestade enorme lá fora. Enorme. Ondas gigantescas, um barulho terrível. E você mergulha por baixo. Você se orienta, coloca assim a mão no colega para ajustar a bússola. Você simplesmente mergulha em direção ao objetivo e ignora os ruídos de fundo. Eu te digo que, em grande parte, eu ignorei os ruídos de fundo. Eu os ouvi, mas eles não mudaram nada. Ouvi coisas boas, as aceitei. Ouvi coisas que não achei que fossem verdadeiras, rejeitei-as e segui em frente rumo ao objetivo, passo a passo. E nós estamos lá, estamos muito perto de alcançar o objetivo. Ou seja, toda a confusão que estamos vivendo quando olhamos para você todos esses anos e nos perguntamos do que ele é feito, como é que ele passa por essas coisas. Você quer me dizer que durante todo esse tempo, durante todo esse período, você está dentro d'água, mergulhando e navegando em direção ao objetivo? Eu estou em uma missão. Estou em uma missão que recebi do meu avô, do meu pai. Professor Benzion Netanyahu. Quando ele fez 100 anos, organizaram um evento para ele. Um aniversário no Centro Begin, Instituto Begin, e durante um dia inteiro falaram sobre as pesquisas dele, sobre os livros de história que ele escreveu, elogiaram e enalteceram ele. E aos 100 anos ele está... Tudo isso, eu agradeço muito a vocês, mas isso não é importante. Tenho plena confiança de que o povo de Israel descobrirá as forças necessárias para remover a ameaça de aniquilação vinda do Irã. Que seremos capazes de fazer isso. Por que ele disse isso depois de 100 anos? Sob a grande inspiração da sua visão, da sua capacidade de enxergar e também sob a grande influência do meu irmão Ione, de abençoada memória que caiu.
Estou em uma missão e também desfruto do apoio da minha esposa, da Levia. O povo é como um leão e também há leoas, muitas leoas neste povo. Ganhei um deles para meninos que torcem. Aliás, meu filho não sabia, Avner, ele não sabia que ele e sua noiva foram totalmente cancelados, porque eu não podia contar para eles, obviamente. E eu tive a sorte de mais uma coisa. Eu tive a sorte de contar com o apoio deste povo grandioso. Eu tive a sorte de contar com a incrível e elevada capacidade de execução dos nossos combatentes, tanto em Gaza quanto no Irã, tanto em terra quanto no ar. E as pessoas nos abrigos, em casa, sob o fogo de mísseis, agora mesmo, acho que há um novo alerta de mais quedas. Veja quanta força há aqui. Você tem muito apoio agora. Alguém te surpreendeu, aliás? Alguém te ligou e te surpreendeu? Te disseram, vi que Nahum Barnea escreveu, talvez tenhamos nos enganado sobre ele. Vi que várias pessoas escreveram, não do seu campo, que eles já, de repente, estão entendendo as coisas de forma diferente. Você aceita isso? Você percebe isso? Eu não vejo isso no sentido pessoal. Vejo que eles estão se elevando por um momento. Existe algo assim. Eu não trataria isso com cinismo. Acho que eles entendem que realmente há aqui uma virada histórica, isso é verdade, e hoje existe uma unidade real, não uma unidade fabricada, e na maioria das camadas do povo, acho que quase em todas, todos entendem. Se vocês tivessem deixado assim, eu teria deixado eles por mais 3, 6, 9 meses com bombas atômicas. O que é isso? Isso não é uma questão política, não é uma questão existencial. Toda a história judaica, eu disse isso ontem, nós não fizemos essa jornada incrível e cheia de sofrimento ao longo de 3.500 anos, incluindo quase nos últimos 2.000 anos, para retornar à nossa pátria e à nossa terra, para que o Ayatollah, para que o Khamenei nos elimine. É assim que a história judaica vai terminar? Claro que não. Então você me pergunta como eu supero todas essas coisas? É assim que eu supero, porque eu penso sobre isso. Eu penso sobre a continuação. E isso dá e preenche com força. E você sabe, o povo sente isso. E eu vejo isso agora. E eu tenho orgulho do meu povo, tenho orgulho do nosso exército, tenho orgulho das nossas forças de segurança. Tenho orgulho do Estado de Israel. A operação em Gaza e os sequestrados tiveram impacto sobre o Irã ou foram questões separadas? Teve impacto no sentido de que nós disse que estamos cortando os tentáculos deles, um após o outro. Ainda não terminamos, e quando concluirmos não haverá mais Hamas lá. E os sequestrados vão voltar. Todos eles. Casas de exílio. Pode ser uma possibilidade séria que estamos considerando. Certo. Mas no momento em que o principal apoio, um dos apoios se foi, que é o Hezbollah, os irmãos Sinwar, Sim. já não estão aqui, eles contavam com esse apoio do Hezbollah, isso acabou. Você está vendo o Hezbollah agora. Você está vendo as milícias no Iraque agora? Você não os vê, você não ouve nada. Não estou dizendo, pode ser que eles se juntem. Se juntarem, vão sentir o peso da nossa força. E os Houthis de vez em quando transmitem algo. Tudo bem, entendemos. Mas no momento em que o eixo, todos esses braços se foram, o que resta? Resta o principal. O principal apoio do Hamas é o Irã. E está claro para você que no momento em que nós atingimos o Irã com força total, isso tem consequências. Exatamente como... Sobre o Hamas. Certamente porque em nome do... Perguntei sobre os eixos, tiveram influência. Agora eu estou avançando aqui. Em relação ao timing? Em relação ao timing, isso é ou são 2 eixos separados? Não. 3? Primeiro, eles não são separados, no sentido de que um influencia. O Irã influencia tudo. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso, porque espero que dê certo, mas você sabe, sempre tem lá, você avança. Aí tem um freio, não é? Alguém coloca um freio lá. Você tenta de novo, porque lá não há necessariamente uma liderança unificada. Cada vez eliminamos uma parte dela, então outra pessoa assume. Então cada um, você sabe, não é uma liderança unificada. No Irã há uma liderança unificada. No Irã há uma liderança unificada. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou nesse processo? Ou as decisões, se não foi uma só decisão? Olha, a decisão mais difícil, antes de tudo, a decisão primordial que mais impactou aqui foi a eliminação de Nasrallah, porque isso quebrou o eixo. E é preciso entender, isso nos acelerou em direção ao nuclear, à bomba atômica. Mas isso foi essencial, porque eu achava que quebrar o eixo nos permitiria também. E você não teve apoio no gabinete, no Gabi? Pelo menos você coordenou com os americanos. Isso foi há algumas semanas, na verdade. Menos.
É preciso ver a data exata, mas foi nesses dias. Sabe como terminei essa discussão? Disse que Deus nos ajudasse, porque é uma decisão tão crucial. Hoje sabemos, você sabe, depois do sucesso tudo parece óbvio. Mas não era óbvio. Assumimos grandes riscos aqui. Eu tive que... No final das contas, você sabe, não, todos os olhos estão voltados para você. Você precisa tomar a decisão. Mas eu disse, espera aí, estou aqui há 40 anos lutando para impedir o Irã de chegar a esse momento e chegamos ao momento. Tome a decisão. Tomei a decisão e meus colegas se juntaram a ela e eu tenho orgulho deles e tenho orgulho do nosso povo que toma a decisão, assume o peso e entende que estamos salvando a eternidade de Israel. Foi isso que você disse. Aliás, está acontecendo com você algo religioso ultimamente? Porque o povo está passando por isso. O 7 de outubro mudou muitas coisas nos padrões de identidade, conexão. Há coisas aqui que parecem milagres, mas você sabe que não se deve se alegrar com o milagre. Sim. Os americanos, os evangélicos que nos ajudam muito, eles dizem God helps, como é mesmo. Deus ajuda quem se ajuda. Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. Mas eu vejo isso sim, momentos decisivos. Nisso você se enche de questionamentos sobre a fé. No fim, ou você tem fé ou não tem. E sim, essa fé existe em mim, e essa missão existe em mim. E não são coisas... Você sempre me perguntou como eu aguento todas essas coisas, como você aguenta. Se você não tem essa fé e essa missão, realmente não vai aguentar. Não só não vai aguentar, como também não vai avançar, não vai buscar o objetivo. E eu busquei o objetivo, e estava claro que tínhamos chegado ao momento decisivo. Se preferir, ao minuto 90. Não há tempo extra. Aliás, eu pensei, em relação à decisão importante, que você também mencionaria o dia 11 de outubro de 23, a decisão de não atacar o... Bom, eu não falei sobre toda a guerra. Naquele momento houve uma decisão. Na sua avaliação, quão crucial foi essa decisão? Acho que foi uma decisão extremamente crucial, porque teríamos nos enredado lá e teríamos ficado atolados ali. E eu achei que isso era um erro. Você acha que estava certo olhando para trás? Com certeza. Sem dúvida. Também não teríamos chegado a resultados. Seríamos apenas algumas centenas de bips, que nem está claro se funcionaram. E também talvez conseguíssemos alcançar um resultado limitado, mas durante a operação em Gaza também construímos a capacidade de agir no Líbano. E não se esqueça que havia lá, não vou entrar em todos esses detalhes, como dizem, às vezes se fala sobre isso, mas agora estamos em outro lugar. Nós seguimos... Isso não é a cabeça do povo. Povo, sim, é um povo com tentáculos, mas isso é algo muito maior. Quando você fala... Isso... Veja, é um povo muito talentoso, você sabe, um povo muito talentoso. O povo persa é um povo muito talentoso, um povo antigo, com cultura, com capacidades. E esse povo ele foi tomado por uma seita louca, com um líder insano. Ele é um Hitler moderno, esse homem, ele é um Hitler moderno e tem um objetivo. Nos destruir, depois destruir outros também, mas ele está possuído por essa obsessão. E nós? Nós estamos lutando contra isso. E eu pensei que nós precisamos alcançar o resultado a tempo. Mas eu não quero te dizer de novo, eu não vou passar por todas as decisões. A decisão mais importante no final foi fazer isso, e eu não vi nenhuma outra possibilidade. Você acha que isso vai cair? O regime lá vai desabar? Você apoia essa ideia? Está tomando ações para garantir sua queda? Isso está incluído nos objetivos de alguma forma? Tudo o que fazemos o abala, o desestabiliza. Também atacamos instalações do regime. Você vai ouvir sobre mais e mais casos assim, mas no fim das contas você se dirige ao povo persa. E eu te disse, é um povo antigo, muito talentoso, que está sendo oprimido, saqueado. Eles odeiam esse regime. 80% deles se livrariam dele. 80% de oposição? 80% do povo. Mas é claro que há pessoas que os ameaçam. Claro. Impondo o medo sobre eles. Mas 80% são contra o regime? Sem dúvida. E vou te dizer uma coisa, você sabe, eu olho para isso em um contexto histórico. Ciro libertou os judeus e hoje o Estado judeu talvez liberte os persas. Não no sentido de que estamos criando as condições. No final, eles precisam se levantar, mas nós criamos as condições e por isso pode ser consequente. Me perguntaram aqui, fiz uma coletiva de imprensa durante a guerra e me perguntaram se eles vão cair. Isso é um objetivo? Eu disse que pode ser. Antes de tudo, pode ser uma consequência. Mas disse que ninguém percebe a rapidez com que impérios caem.
Olha que tipo de... O Império Soviético entrou em colapso e ninguém viu. E também aqui, o eixo iraniano, ou mais precisamente o regime Assad, que parecia tão ameaçador e dominante, etc. Veja com que rapidez ele caiu. De onde veio isso? Eu pensei que ele cairia no momento em que eliminássemos Nasrallah. Eu tinha certeza de que isso daria, como você sabe, já que não havia apoio do eixo iraniano no Ocidente, então o Irã queria enviar. E nós enviamos, né? Pedi aos aviões da Força Aérea que interceptassem os aviões avançados deles e eles recuaram. Então ele não teve apoio nem do Ocidente nem do Oriente e acabou desmoronando. Giuliani teve que lutar. Eles não precisaram lutar, simplesmente se deslocaram de um lugar para outro e ficaram surpresos, porque não havia exército sírio. Havia armas sírias para o exército sírio, mas não havia combatentes. Os combatentes estavam no Líbano. Khamenei, ele é... Por que não eliminamos o Khamenei na noite do... abertura? No golpe de abertura? Você quer todo o seu cardápio de pedidos aqui? Nós Ele é um alvo... faremos absolutamente tudo o que for necessário, sem hesitar, para eliminar completamente a ameaça representada por esse regime sem dúvida alguma. Portanto, não mediremos esforços para garantir a segurança de todos. Há risco de intervenção de um Estado estrangeiro se os americanos entrarem? China, Rússia, Coreia do Norte, Paquistão. Existe algum receio desse tipo? Eu não quero comentar sobre a questão do envolvimento americano. Eu disse, essa é uma decisão do presidente, mas o grau de envolvimento dele. Mas eu não vejo nenhum envolvimento no momento. O que eu vejo, né? Eu não vejo nenhum envolvimento, né? E ouvi todo tipo de coisas na mídia, né? O tempo todo você ouve coisas, você também não pode dar atenção a isso. Todo tipo de declarações, avaliações e informações que não há nelas nenhum pingo de verdade. Ok, eu acho que, no geral, recebi bastante respostas. Há algo que você gostaria de dizer neste momento ao povo de Israel? Neste exato momento? Para fortalecê-lo? Muito. Antes de tudo, vocês me fortalecem. Essa missão que é importante não só para nós, mas para todos nós, para todos os cidadãos de Israel, judeus e árabes igualmente. Você viu, eles atingiram Tamra. Eles atingiram a todos. Eles não têm nenhum critério, mas não é só que isso é importante aqui, é importante para gerações de judeus que sonharam e sofreram. E rezaram para que chegássemos a este momento de um Estado judeu. E isso é importante para as gerações que virão depois de nós, depois que a salvamos. Em todas as gerações, sim, se levantam contra nós para nos destruir, mas nesta geração, se eles tivessem nos destruído, eu não acho que o povo judeu teria outra oportunidade. Por isso é importante tanto para as gerações passadas quanto para as gerações futuras. E a nossa geração está enfrentando essa prova de forma admirável. Quero dizer aos cidadãos de Israel, nós também saberemos ajudar economicamente a cada um. Eu transmito essas experiências 2 vezes. Uma ao comando da frente interna, para quem não tem abrigo protegido. Providenciem agora abrigos protegidos para dar assistência. Há entre nossos cidadãos aqueles que não têm esses recursos. E por isso, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, para o Ministério das Finanças, 2 vezes. Para o Ministério das Finanças, não como fizemos na época do coronavírus. Abram os bolsos, ajudem a todos, ajudem os municípios. Conversei com os chefes dos municípios, acho que com todos. De bicicleta atento, eu, ocupado com outras coisas. Então, infelizmente, não posso sair para o campo tanto quanto gostaria. Mas eu saio e nós vamos ajudar. Mas antes de tudo, estou realmente, verdadeiramente impressionado, de verdade, sinceramente, com a dimensão, Os combatentes... com o espírito do povo. Antes de tudo, com o povo de Israel, e os combatentes, eles são incríveis. Você os encontra em Gaza. Sabe, eu fico emocionado porque, vou te dizer, eu vou até lá. Afinal, estive algumas vezes dentro de Gaza, quero ver os combatentes, conversar com eles. Isso também desperta em mim todo tipo de, você sabe, todo tipo de lembranças do passado que você conhece muito bem. Eu fico lá, parado, diante dos combatentes, reservistas, soldados do serviço regular, e eles me dizem, primeiro-ministro, continue com toda a força, estamos aqui ao seu lado, estamos te dando todo o apoio necessário, de coração, todo o suporte que você precisa, pode contar conosco, sempre. Continue, não pare. Eles querem vitória. Eles querem vitória. E vejo a mesma coisa hoje na segunda frente. O trabalho realmente extraordinário dos nossos pilotos e das equipes de solo. Ontem estive em uma das nossas bases
e as equipes de solo, os técnicos e os pilotos. Lá foi interessante, havia um piloto de Jerusalém, vizinho, e um piloto de Cesareia, vizinho também, por acaso no mesmo avião, e conversei com as equipes de solo e é simplesmente, primeiro-ministro, você pode confiar em nós, pode confiar em nós. Nós vamos fazer o trabalho, nós vamos concluir a missão. É algo verdadeiramente maravilhoso. Os feridos vieram até você? Os feridos vieram até você? Feridos e famílias. Famílias. Famílias enlutadas. Sabe quem mais? Com quem mais conversei ontem? Sim, você sabe, esse regime no Irã é terrível e horrível para as mulheres e todas as minorias. Qualquer coisa que você quiser em relação aos direitos humanos. Mas as mulheres têm isso. Você se lembra da foto daquela garota? Ah, Márcia, acredite em mim, acredite em mim. Você se lembra dela que sangrou? Sim. Sim, sobre o... Sim. Sangrou até a morte. Sim. Porque, afinal... Porque ela tirou o véu. Tirou o véu ou o hijab? Você sabe, é simplesmente inacreditável. E... Agora, ontem eu estava conversando com uma oficial da Força Aérea, uma navegadora que estava emprestada ao meu gabinete, à Secretaria Militar. Ela é uma das fundadoras da Força Aérea, uma navegadora da Força Aérea que trabalha para proteger o nosso povo e o nosso país. Mas ela também age, ela realmente serve de exemplo para essa geração maravilhosa que existe aqui. Ela dá esperança às mulheres do Irã, ela dá esperança ao povo iraniano, ela dá esperança em uma vasta região. Você sabe, às vezes, de certa forma, eu posso parecer uma pessoa, não quero dizer, vou dizer racional. Isso não é verdade. Eu estou completamente cheio, absolutamente tomado, simplesmente cheio de admiração e emoção, um sentimento profundo que me envolve por inteiro. E sem essa força incrível, sem a força extraordinária desses leões e leoas maravilhosos, pessoas tão dedicadas e corajosas, nós realmente não teríamos conseguido fazer isso juntos, não teríamos alcançado esse resultado tão especial. E com isso, o mundo inteiro ouve o nosso rugido. Senhor Primeiro-Ministro, muito obrigado pela entrevista. Desejo-lhe sucesso. O seu sucesso é o nosso sucesso. Muito obrigado a você.